E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Com a queda de Moro, Bolsonaro tem nova chance. Bom, provavelmente muita gente não vai entender o que isso quer dizer, mas é uma das verdades. Com a queda de Moro, Bolsonaro tem chance, inclusive, de reparar seus erros. E vamos primeiro entender essa questão toda. Eu ia gravar essa coisa toda, ia fazer até mesmo react, analisar as falas, mas depois eu vi que, na verdade, isso tudo foi um fla-flu. Foi, na verdade, um exagero das torcidas, porque eu deixei para ver os discursos segunda-feira. E eu vi, e agora estou gravando, e eu vou falar bem para vocês qual é a minha opinião disso aí tudo e como é que esses exageros que aconteceram. Primeiro, quando o Moro chamou a coletiva, o que aconteceu? Juntou com ele ingênuos, moderados e inimigos. Na hora que Moro saiu do governo, muita gente jogou para cima, como fosse o fim do governo Bolsonaro, e etc., impeachment, etc., blá, blá, blá. Certo. Depois Bolsonaro, em resposta, convocou uma coletiva e esclareceu certas coisas. A verdade disso tudo nós vamos descobrir um pouco mais à frente. Então, agora, cabe às pessoas analisarem e ver as coisas como são. Mas existe uma grande vitória nisso tudo. O pessoal que se aliou a Moro, inclusive as pessoas que declararam apoio a Moro, são pessoas assim, né? Estranhas, duvidosas. E vai ser muito interessante se Moro for realmente candidato em 2022... esse pessoalzinho do lado dele. Vai ser engraçado até. Vai ser interessante. Inclusive, vai uma dica para quem vai ser candidato a qualquer coisa. Muito cuidado com quem te apoia, com quem declara apoio a você. Porque muitas vezes é aí que você perde o voto mesmo. Não tem jeito, tem coisas que não adianta fugir. São o que são. Agora vamos falar aqui um pouco do erro do Bolsonaro nessa questão, não nesse fato específico, que eu achei ótimo o Moro ter saído. Para mim foi ótimo. Agora vamos analisar aqui a questão do erro de Bolsonaro enquanto governante. Bolsonaro cometeu um erro que foi a questão do fundão eleitoral. Foi o erro mais grave de todos até agora. Porque qualquer um que entende um pouco de como funciona a corrupção, como funcionam os esquemas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe como esse dinheiro do fundão eleitoral é usado. Todo mundo sabe. Não é lá grande segredo, não. Então isso foi um erro muito grande da parte de Bolsonaro e ele perdeu apoiadores-chave com isso. Alguns se tornaram, entre aspas, inimigos e outros se tornaram neutros. Outros esfriaram. Só que agora Bolsonaro tem uma chance. Bolsonaro tem uma chance muito grande. Eu acredito que Bolsonaro foi eleito no primeiro turno. Eu acredito que Bolsonaro tem uma popularidade estrondosa. Mas o erro dele, muitas vezes, é querer ficar agradando e não, ô Bolsonaro, o negócio é o seguinte: conheça seu eleitor, conheça seu público, deixa eu lhe apresentar quem é seu eleitor. Seu eleitor são conservadores, parte dos libertários, porque eles se misturam com os armamentistas. Então, o seu público, em sua grande maioria, são armamentistas. Pessoas que querem ter seu direito de defesa respeitado. Pessoas que querem o seu direito natural de defesa, direito de portar suas armas, de se protegerem. Então, esse é seu eleitorado. Não adianta as pessoas ficarem falando, mas ele tem que governar para todo mundo. E quem diz que não está governando para todo mundo? Se a pessoa quer ficar desarmada, que fique desarmada. Agora, não pode o desarmamentista, o pequeno imperador, querer exigir que o armamentista fique desarmado. Ô, meu amigo, cada um no seu quadrado. Simples assim. Então, Bolsonaro tem que entender quem é o eleitor dele, tem que entender quem é que vai segurar ele naquela cadeira. É exatamente os armamentistas, os conservadores, parte dos libertários. Pronto. É esse pessoal. Então, para de querer ficar com esse discurso, muitas vezes, meio politicamente correto, porque, primeiro, Bolsonaro foi eleito, não foi para ser politicamente correto. Vamos falar bem a verdade, todo mundo sabe como é que ele é. Deixar essas coisas claras, porque eu vejo as pessoas viajando
né, inventando historinha. Vamos falar um pouco aqui da Lava Jato. A Lava Jato, eu gosto da Lava Jato, só que vamos falar da realidade da Lava Jato. O seguinte, poderia ser muito maior do que foi e deveria ter sido muito maior do que foi. Nesse ponto, eu não culpo o Sérgio Moro, eu culpo o sistema, eu culpo simplesmente magistrados que, liberam quem não devia ser liberado. Eu culpo juízes que, infelizmente, não entendem qual é o seu papel. Então, infelizmente, e culpo também, isso aqui eu não perdoo, quem apoia corrupto é responsável por muita coisa. Não perdoe esse pessoal que apoia corrupto, não, gente. Muitas vezes você só passa aperto e passa necessidade graças a esse pessoal que adora apoiar corrupto. Então entenda, a Lava Jato na prática, para você entender como é que a Lava Jato é e o que ela fez, se pergunte onde estão os condenados da Lava Jato. Faça uma pesquisa nesse sentido, você já vai ter a resposta que procura. Então, isso tem que ficar muito claro na mente das pessoas, para que a pessoa não comece a enxergar coelhinho rosa, vida de novelinha, onde não existe. A Lava Jato, infelizmente, ela na prática, na realidade, ela não foi tão grande quanto deveria ser. Então, essa é a minha opinião sobre a questão da Lava Jato. Agora, gente, por via das dúvidas, porque eu sei que tem muita gente que vai começar a choradeira, encher meu saco, eu vou colocar as duas coletivas no site tudosuper.com.br. Eu vou colocar essas coletivas aí você assiste e você tira suas conclusões. E no mais, eles já vão ter... Isso é um assunto que vai ficar voltando, porque essas trocas de farpa entre Moro e Bolsonaro, talvez não entre eles, mas entre as torcidas, que eu vi que agora o problema foi um problema de torcida. As torcidas endoidam demais e fica querendo já essa questão. As eleições nem estão próximas de acontecer e gente aí pintando doido, né? Enfim, fazer o quê? Agora, recadinho para o presidente. Bolsonaro, o negócio é o seguinte. Você sabe quem é seu eleitor. Você sabe quem é o povo que votou em você. Então, a primeira coisa, que seja um ministro armamentista. Devolva, entre para a história como um presidente, como um homem de verdade. Devolva ao cidadão o seu direito natural de defesa. Devolva ao cidadão o direito de portar arma, que no Brasil já foi assim. E diga-se de passagem, foi a melhor época do Brasil, foi o melhor período em que o Brasil já passou. Exatamente, o direito natural de defesa era respeitado. Qualquer cidadão que quisesse comprar uma arma, ele não tinha dificuldade. Simples assim, porque a vida, ela é assim, ela é clara. As pessoas precisam simplesmente encarar a realidade. E aqui vamos abrir um parêntese, vou colocar uma vírgula aqui e continuar o assunto. Defesa, meu povo, seja a sua defesa, ou seja a defesa do país, é algo importantíssimo. E o povo brasileiro, infelizmente, através de um ataque ideológico, abriu mão do seu direito de defesa. O povo brasileiro, infelizmente, não entende a necessidade, muitas vezes, de se defender. E volto a dizer, quando eu me refiro à defesa, eu também me refiro às fronteiras do país. Um país rico como o Brasil já deveria ter várias e várias bombas nucleares, deveria ter submarinos nucleares, deveria ter como entregar essas bombas nucleares se necessário for. Não se deve nunca brincar com defesa. E eu falo, a queda do Sérgio Moro pode simplesmente mostrar que o Brasil irá para frente nesse sentido. Porque essa questão da justiça, muitas vezes, quem garante, vamos questionar, vamos pensar, quem garante que Moro, por causa dessa postura mais amena, mais branda, postura que eu não gosto, porque eu acho que as coisas têm que ser resolvidas, quem garante que Moro, por causa dessa postura meio lá, meio cá, meio em cima do muro, nós vimos inocentes sofrendo abusos, teve essa questão que o próprio presidente falou que toda hora que queria fazer alguma coisa em prol dos armamentistas era um problema. Então quem garante que agora, sem Moro, a justiça realmente não ande como o povo quer que ela ande?
Ou seja, quem sabe agora a justiça não prenda quem precise prender. Ou seja, leve para a cadeia os corruptos do colarinho branco, leve para a cadeia gente que realmente precisa ir para a cadeia, arme o cidadão. Quem sabe agora isso não aconteça? Vamos aguardar e vamos observar. Porque isso aí pode representar uma mudança de paradigma dentro do governo. E eu espero que isso aconteça, porque o povo brasileiro, dada a crise que eu vou colocar nos cards aí, procura, sempre assistam os vídeos que eu coloco nos cards, é importante. Então, analisem esses vídeos, eu vou colocar vídeo dessa questão da crise que está chegando, é muito importante que você cuide de sua defesa. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão te abençoe.